Boa tarde, eu sou Kátia Conserva, da Universidade de Brasília. E o artigo que eu vou apresentar tem o título Urbanização e Drenagem, soluções de baixo impacto em desenho de parcelamento urbano no Distrito Federal. O problema de pesquisa, com essa imagem, que é um infográfico clássico muito utilizado para ilustrar os impactos da urbanização no escoamento superficial, mostrando com essa setinha menor que o escoamento ele é menor no cenário antes da urbanização e com a impermeabilização do solo e a retirada da vegetação, a setinha fica maior, porque o escoamento aumenta. Então, o tema da pesquisa é a relação entre urbanização e drenagem, e a relevância do tema é justificado com o alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, principalmente os dois ODSs, o ODS 6, que é referente à água limpa e saneamento, e o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. E o objetivo de analisar a questão dos impactos da urbanização sobre a drenagem, estudando soluções de baixo impacto como práticas complementares ao modelo convencional de drenagem. A gente começa falando um pouco da como foi o começo de Brasília, né, com o Concurso Nacional de Projetos para o Plano Piloto. A gente tem o projeto de Lúcio Costa, já mostrando uma preocupação com a questão das águas. Ele arqueou o eixo leste-oeste para adaptação à topografia, já pensando no escoamento natural das águas para o Lago Paranoá, que acabou por constituir um elemento estruturante no ordenamento territorial em Brasília. Nesse mapa, a gente quer mostrar o anel de chapadas que circunda o plano piloto. Então, o Vale do Plano Piloto ele tem um anel que circunda ali a bacia do Lago Paranoá, e esse anel ele foi considerado um anel de risco alto de perda de área de recarga de aquíferos pelo GEE, o Zoneamento Ecológico e Econômico do DF. Então, esse é um anel prioritário para a resiliência hídrica em Brasília. E a expansão urbana ela aconteceu justamente por parcelamentos justamente sobre esse anel, na área de alta sensibilidade ambiental. A questão do manejo das águas pluviais, com um debate entre autores, né, alguns defendendo que os impactos ambientais ocorrem devido ao subdimensionamento dos sistemas de drenagem convencional. Então, acho que o problema é que a gente tem que aumentar o diâmetro dos dutos, o diâmetro das galerias, aumentar bocas de lobo e tudo mais. E os outros autores que defendem que os impactos são decorrentes de uma drenagem pensada sem cuidados com o ciclo hidrológico. Esse trabalho adota essa segunda perspectiva, a de que a urbanização com o aumento das áreas impermeabilizadas pode intensificar o pico de vazão das cheias. A partir dos paradigmas da sustentabilidade, surge o LID, que é o Low Impact Development, o desenvolvimento de baixo impacto, que busca um desenho com sustentabilidade no âmbito dos projetos de drenagem urbana, no sentido de restaurar o regime hidrológico do cenário pré-urbanização, com alternativas de drenagem que sejam concebidas em sintonia com a natureza e em diálogo com as águas. Nas imagens, as valas de infiltração, essas imagens foram feitas por nós, são as valas de infiltração, os pavimentos permeáveis e os jardins de chuva, que são as estruturas que nós
utilizamos nesse estudo para o parcelamento reserva do parque no Recanto das Enas, em Brasília. Com procedimentos metodológicos, a abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica e documental. O parcelamento reserva do parque, que é um empreendimento que foi aprovado recentemente pelo GDF, estando no centro dos debates a respeito das ameaças ambientais que podem resultar dessa ocupação dessa forma. Aqui a gente tem em vermelho a poligonal do parcelamento, reserva do parque, em preto os perfis viários que estão no projeto de urbanismo. A topografia descendo para o córrego Estiva. A topografia e os perfis viários foram as condicionantes norteadoras para o desenho das leads que nós fizemos para o parcelamento. Esse mapa ele quer mostrar a sensibilidade ambiental do território, com o parcelamento totalmente inserido na zona de risco alto de perda de área de recarga, né, aquele anel de risco alto de perda de área de recarga de aquíferos. Esse anel ele é caracterizado por solos propícios à infiltração, que é um fator de relevância para a manutenção da recarga hídrica, e se ele for ocupado sem maiores cuidados com o ciclo hidrológico, com o ciclo das águas, pode haver impacto para todo o Distrito Federal. Nesse estudo, então, nós utilizamos as leads valas de infiltração em azul escuro, pavimento permeável em azul cian e jardins de chuva para as áreas que o projeto da CEDU reservou para parques e jardins. O projeto ele foi feito em cima dos perfis viários do pesquisa documental, né, do memorial descritivo, que nós pegamos na pesquisa documental do SISDUC, e adaptamos e fizemos a nossa proposição de lead para esse parcelamento. O pavimento permeável ele está aqui como blocos intertravados de concreto. E o jardim de chuva, sempre interligado, sempre com essa tubulação para interligar ao sistema convencional de drenagem. Como considerações finais, a gente tem que a análise evidenciou que Brasília se expandiu então sobre áreas sensíveis ambientalmente, tornando evidente a necessidade de um desenho com soluções de baixo impacto em drenagem. O estudo de caso permitiu demonstrar que estratégias de baixo impacto podem ser incorporadas ainda na etapa de definição do parcelamento, porque se o parcelamento já estiver consolidado é muito mais difícil, mas a gente tem em Brasília muitos parcelamentos ainda em projeto e que a gente vê que é totalmente possível já dar início a um projeto de drenagem usando soluções baseadas na natureza. Vai fazer uma diferença muito grande na drenagem urbana. Então, essa é a nossa contribuição. E obrigada pela oportunidade